Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão de cariologia? Vamos lá? Seguindo. Para a gente começar a revisão, vamos lembrar dos fatores de risco em relação ao biofilme dental. Então nós temos os fatores de risco ambientais, adquiridos e fatores de risco genético. Fatores de risco ambientais pode ser relacionado com a quantidade de flúor que existe, por exemplo, num poço artesiano ou numa água de algum reservatório que esteja em excesso. Então são fatores ambientais. O flúor dentro de um poço, de uma água, de um manancial, de um rio, alguma coisa que esteja em excesso, a pessoa faça uso dessa água. Então isso é um fator ambiental. Fator adquirido, vocês podem escolher aí vários fatores adquiridos, como a alimentação da pessoa, alta em açúcar, e principalmente fatores de risco genéticos, que são doenças, principalmente as doenças como diabetes, que influenciam na formação da placa bacteriana. Seguindo. Bem, nós temos que saber então o que é depósito microbiano. Depósitos microbianos são todas as superfícies internas da cavidade oral onde existe colonização de micro-organismos. E essa gravidade vai depender do tempo que essa bactéria ficar na cavidade, no local, e justamente a superfície que ela vai atingir. Então os depósitos são todas as superfícies onde tem bactéria. E o tempo dessa bactéria ficar lá é que vai definir se a placa vai ser maior ou menor, ok? Esse depósito vai ser maior ou menor. Seguindo. Onde se localiza, onde nós temos depósitos microbianos no dente, áreas de fissura, margem gengival e faces proximais. Então é bom saber isso, tá bom? Por isso que eu coloquei na revisão. Vocês têm que conhecer as áreas onde existe maior quantidade de depósito microbiano, ok? Passando. Bem, quando a gente fala depósito, a gente fala no biofilme. E nós temos a formação do biofilme. Isso já vimos nas aulas, massifiquei isso para vocês. Película adquirida, camada de hidratação e biofilme propriamente dito. A película adquirida, né, adere à superfície dos dentes. Qual é a função dela básica? Eu vou passar agora. A principal função é proteção da superfície do esmalte. Essa que é a principal função da película adquirida. Tá? Pode até esquecer o resto. A primeira, proteção da superfície do esmalte, é a principal função da película adquirida. Vamos lá? Camada de hidratação se forma em cima da película adquirida. E qual é a principal função da camada de hidratação? Seletividade da película, da seletividade, ou seja, ela seleciona as bactérias que vão se aderir ou não na superfície do esmalte dentário, ok? Seguindo. E o que é placa bacteriana? É um agregado bacteriano que se forma em superfícies duras da cavidade oral, como os dentes, onde na maioria das vezes desenvolve-se em cima da película adquirida. Então é a sequência. Película adquirida, camada de hidratação e biofilme, ou placa bacteriana. Tudo bem? Tem que saber isso, essa sequência corretamente. Seguindo. E o restante, onde nós podemos ter o biofilme dentro do ecossistema bucal. Epitélio bucal, dorso da língua, superfície dentária supragengivais, região subgengival e saliva. Principalmente a saliva. Saliva, cuidado com aqueles pacientes que têm xerostomia, que tem uma baixa quantidade de saliva, que a bactéria se adere mais no dente e facilita o aparecimento de cárie. Tá bom? Cuidado com isso. Vamos lá. Classificação da placa bacteriana. Nós temos hipótese da placa não específica, hipótese da placa específica e teoria ecológica da placa. O que é a hipótese da placa não específica? É que os estudiosos trabalhavam somente com a quantidade de bactéria, não a qualidade da bactéria, ok? Já a hipótese da placa não específica, eles trabalhavam com tipo de bactéria específica, bactéria da cárie, bactéria da doença periodontal. Já a teoria ecológica da placa é multifatorial. Vários fatores fazem surgir a placa bacteriana, interferem na formação da placa bacteriana, ok? Vamos lá, seguindo. Essa aqui é a teoria mais recente, né? Teoria de Newbrough, e desde 1978, que envolve dieta, micro-organismo, hospedeiro e tempo. O tempo como um fator fundamental, porque o Case ele fez os três primeiros, dieta, micro-organismo, hospedeiro. Mas o Newbrough disse, bem, se os três juntos, tudo bem, dá cárie.
Mas o tempo é fundamental, porque quanto mais tempo, mais a bactéria se adere ao dente e faz a fermentação do esmalte, joga ali o esmalte e desmineraliza o esmalte. Tudo bem? O tempo é fundamental nesse aspecto. Vamos lá. Aqui, para vocês saberem o que é janela de infectividade. É aquele período de 18 a 32 meses que a criança fica mais susceptível à colonização de bactérias pela mãe ou por qualquer outro tipo de meio. Tá bom? Aquele assoprinha, quando a mãe assopra para esfriar a sopinha do bebê, quando o beijinho na boca. Então esse período de 18 a 32 meses é o período de vida mais propício para a criança. Isso que é janela de infectividade. Tá legal? Seguindo. Bem, aí uma coisa muito importante, a partir daí é muito importante que vocês entendam as características do esmalte sadio. Nós até fizemos uma reza em sala de aula, estão lembrados? Então é muito importante que vocês conheçam isso. Vamos lá. Duro e brilhante, aspecto vítreo, translúcido e microporoso. Tem que saber isso, tá bom? Esmalte sadio. Então se eu peço um diagnóstico de um paciente e vocês dizem que está normal, então o esmalte dele tem que estar nessa condição de diagnóstico, sadio. Tudo bem? Vamos lá, seguindo. Bem, e aí a bactéria começa a entrar no dente. Primeiro sinalzinho de lesão chamado mancha branca. Ampliação dos espaços cristalinos, entrada de água, preenchimento de água, entrada de água, matéria orgânica. Aumento da porosidade, surgimento da mancha branca. Tá bom? Tem que saber isso aí também. Isso é bom saber. Passando. E agora a gente começa a entender as características da mancha branca. Mancha branca, cor esbranquiçada, opaca, porosa e sua localização, na maioria das vezes, terço cervical, abaixo do ponto de contato, e área de Brecht, que são áreas onde tem os aparelhos ortodônticos. E quando se tira, geralmente fica aquela manchinha branca. Aquela mancha branca é de cárie. Tá bom? Por falta de higienização correta. Seguindo. E os tipos de lesões? Nós temos com cavitação e sem cavitação. Com cavitação é a cratera que vocês conhecem. Sem cavitação é a mancha branca, que ainda não tem cratera, tem só porosidade. Cárie ativa, aquela cárie que está normalmente na cavidade, aquela mole, tecido amolecido, tá bom? E inativa é aquela tecido duro, escurecido geralmente. Cárie primária é aquela que ataca o dente pela primeira vez, a cárie secundária é aquela que tem volta na verdade não, que reincidiva naquele dente que foi infiltrado depois de uma restauração, tá bom? Então cárie secundária é aquela que retorna em um dente que está restaurado. Seguindo. E aí nós temos avaliar, o critério de avaliação, nós temos a coloração e textura para saber a diferença entre cárie ativa e cárie inativa. Vamos lá, seguindo. Agora nós vamos ver lesões ativas em superfície de esmalte. Branca, opaca, sem brilho, rugosa sondagem. Lesão ativa no esmalte. Branca, opaca, sem brilho e rugosa sondagem. Ativa. Vamos lá. E a inativa? Branca, por vezes pigmentada, geralmente sem brilho, e lisa sondagem. Olha a diferença. Esses dois slides vocês têm que estudar bastante. Só é saber a característica, não tem nem o que explicar. É saber a característica delas, tá bom? Seguindo. Saímos do esmalte agora em dentina. Então nós temos a cárie aguda, lesão aguda em dentina, ativa, coloração amarela clara, aspecto umedecido e consistência amolecida. Isso que vocês têm que gravar. Aguda em dentina. Tá legal? Agora passamos. Agora a cárie está inativa, está crônica. Tecido endurecido, coloração escurecida. Isso que vocês têm que gravar. Método diagnóstico. Nós temos vários métodos diagnósticos de cárie. Principalmente clínico visual é o principal deles. Ninguém é o melhor exame que tem, o clínico visual. Mas lembre-se que para fazer o exame clínico visual precisa se fazer uma profilaxia anteriormente, por isso que está a foto da profilaxia, e o secar a área para que fique a visualização melhor. Então vamos gravar isso.
Melhor exame para se detectar cárie, clínico visual. Mas o que precisa fazer? Fazer uma profilaxia prévia e secar a área. Isso que vocês têm que entender. Os outros são exames que auxiliam no diagnóstico de cárie. Radiografias, transiluminação, separação temporária, detectores elétricos e o laser. Então, se eu pedir para vocês qual é o melhor exame clínico para se detectar cárie dentária, clínico visual. Antes, só que tem que se fazer uma profilaxia e secar o dente do paciente. O resto são exames complementares, radiográficos, transiluminação, separação temporária, detectores elétricos e laser. Tudo bem? Fecha nisso. Fecha. Melhor exame clínico para detectar cárie, exame clínico visual, profilaxia e secagem do dente. O restante, radiografia, transiluminação, separação temporária, detectores elétricos e laser, são exames complementares que auxiliam na verificação da cárie dentária. Seguindo. Bem, para finalizar, esses são métodos diagnósticos que só falamos da sonda. Sonda exploradora comum, aquela que tem a pontinha fininha, não a que vocês viram no semestre passado, que tem a sonda da OMS com a bolinha na ponta. Essa é a comum, a que tem a pontinha. Por que não usar? Essa sonda, quando você passa no dente, se o dente tiver com o esmalte fragilizado, você pode quebrar na pressão, por ela ser fina na ponta. E ainda, você vai diagnosticar num dente, vai para o outro dente, você leva a cárie de um dente para o outro. Por isso, essa sonda não é apropriada, não é a melhor para você fazer um diagnóstico de cárie dentária, tá bom? Então, gente, um abraço a vocês, passando